Bom dia, meninos, tudo bem? Então, continuando nosso texto dissertativo argumentativo, hoje nós daremos continuidade ao editorial. Por que o editorial? O editorial ele é um tipo de texto veiculado em jornais e revistas, e o editorial, por ser mais denso, mais pesado, exigir mais fontes de pesquisa, dados, entrevistas com especialistas da área, repertório sociocultural, enfim, tudo aquilo que você vai usar para sustentar a sua argumentação, ele se parece muito com o texto que você vai usar muito a partir de agosto e muito no primeiro ano do ensino médio. Por isso, o livro ele traz bastante, tanto o livro de português quanto a apostila, o editorial. Bom, então vamos lá, corrigir as nossas atividades. Na nossa correção comentada, sempre tem um pouquinho de teoria, né? Então é importante assistir às nossas aulas e fazer as nossas propostas de redação. Lembrem-se, meninos, assim como os jogadores de futebol, os esportistas, eles treinam, a redação, ela não fica boa sem treinar. Como é que eu treino a redação? Escrevendo. Então, não basta só assistir às videoaulas, não basta só entender como fazer a proposta. Você precisa treinar. Então, eu gostaria muito, né, de receber os vídeos, de você ver as fotinhas, né, de você vendo a videoaula e tudo. Já corrigi a proposta de redação, que eu já recebi as propostas, mas continuei escrevendo. Está faltando umas propostas aí e eu gostaria de receber. Vamos lá, então? A correção do nosso editorial é corrigindo os textos que já estão prontos que a gente aprende. Bom, aqui eu tenho, né, o editorial. Nesse capítulo, que eu acredito que vocês já leram, né, ele vai falar sobre o G20. O G20, ele é um fórum que reúne duas vezes por ano, né, representantes dos países industrializados do mundo, para discutir países pertinentes à economia do planeta. Bom, então aqui eu tenho, né, um conjunto de países. Bom, como de praxe, eu não leio o texto com vocês, para que nós não percamos tempo da aula. Eu preciso que vocês leiam o texto para que nós possamos corrigir, tá bom? E facilitar a nossa correção. E, né, passando aí já para a correção, o que você imagina que há em comum entre o artigo de opinião e o editorial? Como eu pulei, né, para o editorial e vou voltar no artigo de opinião, a diferença, já vou adiantar, a diferença é que o artigo de opinião, ele é seu, ele é assinado por você, é o seu artigo, o seu posicionamento. Já o editorial, ele é o posicionamento do jornal e da revista, tá? Quem assina, na verdade, então, o editorial vai ser o quê? O Jornal Popular, a revista Veja, a revista Época. Então, o artigo de opinião, quem vai assinar é você. Precisa ser o seu nome? Não, você pode criar um nome fictício, né? Então, tranquilo, tá? Por que as pessoas leem editoriais? Simples, porque enquanto ela está lendo ali, né, o jornal, a revista, os repórteres, eles não dão opinião. Mas chega um ponto em que a gente precisa, né, saber a opinião daquela revista que a gente está lendo, para saber por onde nós estamos sendo guiados, de qual lado aquele jornal, aquela revista ela está, tá bom? Bom, então vamos lá para a correção? Então essas duas já passou.
Lembrando que nós estamos em editorial, né? Na aula de produção de texto, com livro de produção de texto, tá? Página 61. Aqui eu tenho um novo texto sobre o G20. E aqui ele vai dar detalhes, mais detalhes sobre o G20 e como acontecem essas reuniões políticas, né? E que é muito importante você saber. Por que, professor, eu tenho que entender sobre o Trump, sobre o presidente russo, que é o Vladimir Putin? Por que, meninos? Entender um pouco da política de outros países, ele só vai enriquecer você. E aqui eu estou falando no mínimo sobre o G20. Eu não estou nem falando sobre o aprofundamento. Bom, então vamos ver para onde isso vai nos levar? O que você imaginou sobre, antes da leitura, sobre as semelhanças e diferenças do artigo de opinião? Bom, como eu já disse, já vou adiantar, isso é muito bom, porque quando nós formos para o artigo de opinião, nós já vamos sabendo. Olha que legal, né? Bom, o editorial, ele vai, como eu já disse, ele é escrito em nome de um jornal, tá? Ele é a posição do jornal, o editor-chefe fala em nome do jornal. Lembra, Jornal Nacional, quando dá alguma notícia, algum problema, quem fala é William Bonner. Lembra? Ele se pronuncia. Já o artigo, desculpa, o Lar, jornal, até o jornal daqui tem editorial, que é um dos mais simples, dos mais lidos, né? Até pela linguagem mais tranquila que ele tem. E o artigo de opinião, ele é seu, né? Então, ele não é escrito pelo jornal. Nós vamos voltar, se você voltar a sua apostila atrás, ele é artigo de opinião, que é o nosso próximo gênero. E lá no artigo de opinião, exatamente onde nós vamos aprofundar o nosso passo a passo para escrever o texto dissertativo argumentativo. E onde nós vamos usá-lo? Lá no nosso trabalho literário. Concluam, por favor, está no bloco. Concluam a leitura. Já vão montando um texto dissertativo. Escolham um youtuber, um booktuber favorito, pois a partir do texto dissertativo, argumentativo, que vocês vão escrever, vocês irão gravar um mini vídeo, não precisa ser um vídeo grande, né? Pode ser um vídeo em cápsula pequeno, convencendo o seu seguidor, né, de que o seu livro, né, o nosso livro do bimestre, ele é um livro muito bom e que merece ser lido. Você é o booktuber da vez, tá bom? Bom, sobre que assunto o editorial trata? Sobre a reunião do G20 realizada na Alemanha. Então, esse editorial aqui, especificamente, né, nós sabemos que os G20 são reuniões, né? E esse editorial aqui, ele fala sobre uma reunião específica, tá bom? Bom, leia lá das informações e sobre o que é o Acordo de Paris. Na sequência, veja uma notícia sobre a poluição atmosférica. Bom, nós sabemos que o G20 ele trata sobre assuntos como preservação das florestas, sobre poluição, sobre a preservação do meio ambiente, aquecimento global. E aqui eu tenho poluição mata mais de 1 milhão de crianças por ano. Organização Mundial de Saúde. Será que esse G20 está trabalhando? Com base nos acordos de Paris, na notícia acima, o que é possível concluir sobre a relevância global desse acordo? Pode-se concluir que ele é uma medida importante no combate da poluição, bastante nociva à vida das pessoas, conforme ilustra a notícia. Bom, se fosse o seu editorial, você poderia se posicionar contra. Você poderia falar que ele não está funcionando. Bom, estou dando uma ideia para você.
Esse editorial que fala que está funcionando. No editorial é feita a referência à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Sabendo que esse país é considerado o segundo maior emissor de gases do efeito de estufa do mundo, qual é o impacto global dessa decisão? Por ser considerado um emissor significativo de gases da atmosfera, né, muito poluidor, a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris é desastrosa, porque irá impactar negativamente o meio ambiente. Então, se ele sai, ele não tem mais que cumprir acordo nenhum. Então, ele está livre e solto. É meio que impactante, né? Corrigindo aí, continuamos seguindo com a correção. Releio o trecho. O desafio de agora é encontrar convergências em numerosa gama de assuntos, incluindo comércio internacional, imigração, segurança e mudança climática. O que o emprego da expressão em destaque? Encontrar convergências. Convergências, pontos iguais. Divergências, pontos diferentes. Isso é muito bom, essas palavras diferentes na nossa produção de texto. Né? O que o emprego da expressão em destaque revela sobre o posicionamento dos países em relação discutidos na reunião. Você lê o texto. Revela que elas possuem posicionamentos divergentes. Então, é preciso encontrar convergências. Eles têm que entrar em acordo. Está parecendo que eles estão entrando em divergência. E isso é visto como um desafio. No edital número 6 é mencionado o esperado primeiro encontro entre os líderes Donald Trump e Vladimir Putin, da Rússia, né? Por que o encontro entre eles era tão esperado? Por que será? Tá vendo como é bom entender a política de outros países? De repente a gente nunca ouviu falar sobre isso, né? Porque eles tinham vários assuntos importantes para discutir. Será que seria um ponto de divergência? Lembra que os Estados Unidos saiu? Bom, com uma suspeita de interferência na Rússia da eleição presidencial dos Estados Unidos, a crise da Coreia do Norte e a Ucrânia e a guerra na Síria. Nossa, quanta coisa! Já pensou se a gente pede uma proposta sobre o encontro de Donald Trump e Vladimir Putin e você não tem nenhuma informação sobre isso? Agora você já tem. Meninos, vocês estão vendo a importância de aos poucos a gente ir construindo nosso conhecimento da sociedade, sociopolítico? Lá no ensino médio você vai ter a matéria de sociologia. Sociologia é a matéria que estuda os movimentos sociais, ou seja, tudo isso que nós estamos vendo. Agora, no 9º ano, você tem geopolítica, que trabalha isso aí. Você tem história também, que trabalha para você isso aí. Lá no ensino médio, ela vai se dividir. É importante você entender os movimentos políticos, sociais, que acontecem não só no Brasil, não só em Goiás, não só em Goiânia, não só no seu bairro, não só no seu prédio, na sua rua. É importante saber no mundo inteiro. A gente nunca pode prever o tema da redação, tá bom? Isso também nos torna uma pessoa mais culta, capaz de fazer um bom texto. Reúna com seus colegas, no caso seus familiares, e pesquise sobre assuntos discutidos entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia. Pode usar a internet, não tem problema. Pode discutir com os familiares. Bom, nós sabemos que os nossos pais, né? Às vezes, os nossos familiares, né? A gente vai falando, né? Sobre esses assuntos discutidos. Quais são os assuntos? Interferência da Rússia na eleição do presidente, por que da crise da Coreia. Isso aí, eu gostaria que você discutisse e visse o motivo, tá bom?
é, conversar assim mesmo. Por que será que eles entraram nesse conflito? Tá bom? Voltem no editorial, pesquisem na internet o porquê da importância desse encontro entre o Vladimir Putin e o Donald Trump, tá? Pesquisem mais informações sobre o G20, sobre o G8, sobre o Mercosul, tá bom? Todas essas informações, elas vão enriquecer não apenas esse editorial. Lembrem-se, nós nunca podemos, queridos, prever o tema de uma redação. Nós podemos, sim, ampliar o nosso repertório sociocultural. O que é ampliar o repertório sociocultural? Saber das outras áreas do conhecimento, seja ela história, seja geografia, ciências, matemática e assim por diante. Bom, por hoje a correção está feita, tá? Hoje, dia 1º de junho, aula de redação. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.